No ar, o CRC SP Notícias, o telejornal online do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Microempreendedor individual. Veja a importância da contabilidade para a formalização dos novos empresários. No resumo do mês, você confere como foi o programa de férias promovido pelo CRC-SP. E na entrevista especial, um bate-papo com o Eduardo Possetti, presidente do Ibracon. Agora no CRC-SP Notícias com Adriana de Castro. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu telejornal. Em julho de 2009, o governo federal lançou o programa do microempreendedor individual, que já soma mais de 2 milhões de pessoas cadastradas. Nesta nova fase, o apoio dos profissionais da contabilidade é fundamental, pois são eles que orientam os trabalhadores na formalização do seu negócio e também no esclarecimento sobre seus direitos, deveres e benefícios. E justamente essa relação entre o MEI e a contabilidade é o tema da nossa reportagem especial desse mês. Diminuir a informalidade no país. Essa é a proposta do MEI, o programa do microempreendedor individual, que alcançou números expressivos de adesão e trouxe novos desafios aos profissionais da contabilidade. Para os empresários que optam pelo MEI, a formalização significa mais do que benefícios previdenciários. Além dele poder emitir uma nota fiscal, dele poder ter o seu CNPJ, ter os benefícios previdenciários, as isenções, incentivos que ele pode ter, ele pode vender os seus produtos para o governo, para empresas que não compram na informalidade. E isso hoje prevalece muito o empreendedor individual na área de vestuário, na área um pouco de alimentos, na área de artesanato, de bijuteria, na área também de estética, cabeleireiro. Para se registrar como MEI, o empreendedor precisa ter renda anual de até R$60 mil, ser optante do Simples Nacional e não ter participação em nenhuma outra empresa. O programa oferece facilidades e custos reduzidos. A taxa fixa mensal é de 5% do salário mínimo, relativos ao INSS, mais R$1 de ICMS para o Estado, se a atividade for comércio ou indústria. E no caso de prestação de serviço, mais R$5 de ISS. O brasileiro é empreendedor e faltava em nossa legislação uma possibilidade de inserção desse empreendedor no mercado formal de uma maneira mais simples. E surgiu com a figura do empreendedor individual. Então são várias pessoas, é o pedreiro, azulejista, manicure, a cabeleireira, que necessita de uma porta de entrada à formalização, mas principalmente dos benefícios que essa formalização oferece. Da mesma forma, temos os benefícios fiscais para o microempreendedor individual, que é a isenção do imposto de renda, do PIS, do COFINS, da contribuição social. Na hora de usufruir dessas vantagens, é o profissional da contabilidade quem direciona os caminhos desses empresários em seus primeiros passos. A orientação básica do que é a figura do empreendedor individual, a formalização, além de que ele oferece ao empreendedor individual a primeira declaração de imposto de renda, ou a declaração do empreendedor individual, atendendo uma determinação da legislação. E através do trabalho do empresário de contabilidade, que ele vai fazer o planejamento, a estruturação, profissionalizar a sua atividade e alcançar o seu objetivo, e vir a se tornar um microempresário e assim sucessivamente. O programa conquista bons resultados. Só no primeiro semestre deste ano, o número de adesões ultrapassou a marca dos 600 mil. No total, a soma alcança 2,5 milhões de formalizações. E mais de 200 mil destes microempreendedores individuais estão na cidade de São Paulo. O profissional de contabilidade é o coração que impulsiona, que move o programa do microempreendedor individual e que move a continuidade, a garantia de sobrevivência e a transição para as próximas etapas do microempreendedor individual. O profissional da contabilidade precisa estar atento ao crescimento da estrutura do MEI. A legislação garante que o empresário tenha no máximo um funcionário e, neste caso, as obrigações são outras, como explica o gerente da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE. Em existindo a figura do empregado e um colaborador, envolve a elaboração de folha de pagamento, cumprimento de algumas obrigações acessórias, recolhimento de fundo de garantia, INSS, ou seja, o empregado do empreendedor individual,
ele atende todas as determinações da legislação trabalhista. Portanto, o profissional de contabilidade assume outro papel, além daquele papel de assessor, cumprindo as próprias exigências da formalização do empregado. Durante o mês de julho, aconteceu a 5ª edição do programa de férias do CRC-SP, com uma série de palestras e atividades para os estudantes de ciências contábeis e também recém-formados. A abertura foi marcada por um bate-papo com Luiz Fernando Nóbrega, que falou sobre os novos desafios e oportunidades para o profissional contábil na era do conhecimento. Na plateia, cerca de 200 alunos ouviram atentos as orientações do presidente do CRC-SP. No total, foram realizados 6 encontros, todos na sede do Conselho. Entre os assuntos abordados estavam as novas normas contábeis para a PMS, a contabilidade na era digital, a auditoria na gestão de negócios e também as possibilidades de atuação nas diversas áreas da contabilidade. Já as atividades interativas incluíram um game show para testar os conhecimentos dos participantes, a simulação de um tribunal de ética, além do plantão com profissionais para esclarecer dúvidas sobre a carreira na contabilidade. E no dia 10 de agosto, o CRC-SP recebe o seminário DOAR, que significa Direção do Orçamento na Aplicação de Recursos. O encontro é realizado pelo CFC, em parceria com a Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Fundação Brasileira de Contabilidade e Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social. A inscrição é gratuita e ainda dá tempo de garantir a sua vaga. Para isso, basta acessar o portal do CFC. Lá você confere toda a programação, os temas das palestras e também as datas em que este seminário acontece em outras cidades. Na ocasião, serão abordados assuntos como prestação de contas no terceiro setor, orçamento familiar e controle social do Estado de São Paulo. Não perca! E agora, a nossa entrevista especial. O convidado desta edição é Eduardo Possetti, presidente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON. Com mais de 35 anos de experiência em firmas de auditoria independente, Possetti já integrou a diretoria nacional e o conselho de administração do IBRACON. Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. É um prazer enorme participar dessa entrevista na TV do CRC de São Paulo, podendo falar um pouquinho sobre as atividades do Instituto dos Auditores Independentes, o IBRACON. Como o senhor avalia a importância da auditoria independente para as pequenas e microempresas? Hoje no Brasil, nós temos associados ao Instituto dos Auditores Independentes mais de 110 empresas pequenas e médias de auditoria independente. Essas empresas elas estão espalhadas pelo Brasil em nossas 7 regionais. O IBRACON ele é dividido em 7 regionais no Brasil, coordenado pela diretoria nacional que eu presido, e essas empresas estão por aí espalhadas. Essas empresas atendem as mais diversas atividades econômicas e empresariais do Brasil. Então, tem uma importância muito grande. Existem as grandes empresas de auditoria, essas são mundiais, mas existe hoje, e cada vez mais, a gente espera que, e nós trabalhamos para fortalecer as pequenas e médias empresas de auditoria. Agora, teve o advento das normas de auditoria para as pequenas e médias empresas de auditoria. E o IBRACON trabalhou intensamente com o Conselho Federal de Contabilidade para traduzir as normas e estamos trabalhando agora também intensamente para poder divulgar essas normas e treinar as empresas para aplicá-las nos seus trabalhos de auditoria. E como é possível se tornar um auditor? O auditor é uma carreira centenária. O auditor é uma carreira que já existe há mais de 100 anos, é mundial. Você não cria um auditor que não seja na base. O que eu quero dizer com isso? O auditor ele tem que nascer como um trainee, ele tem que nascer lá embaixo e a partir do momento que ele está se formando, que ele está no final da faculdade ou que acabou de se formar, é o momento em que ele entra para a carreira. Não necessariamente que ele esteja cursando contabilidade, ele pode estar cursando outros cursos de direito, de administração de empresa, economia, mas se ele for continuar na carreira, ele tem sim que estudar ciências contábeis. É uma profissão de contabilidade, é uma carreira piramidal. O que eu quero dizer com isso? Que o profissional vai crescendo na profissão, mas muitos vão deixando a profissão ao longo dos anos e vão
Vão deixando por quê? Porque eles são convidados a ingressar em outras atividades empresariais por serem profissionais capacitados, gabaritados, pelo conhecimento que eles adquirem ao longo dos anos exercendo a auditoria independente. Diante dessa análise, podemos dizer que a educação continuada é fundamental nessa vertente da contabilidade, não é mesmo? Que educação continuada é uma obrigatoriedade na carreira do auditor independente. Quer dizer, o Conselho Federal de Contabilidade tem a sua comissão de educação continuada, na qual nós, auditores independentes, através do IBRACON, participamos dessa comissão. Por quê? Porque essa comissão ela elabora justamente a grade de educação continuada, de currículo, que é importante e necessário que os auditores cumpram ao longo do ano. O auditor tem que cumprir, o auditor independente tem que cumprir ao longo do ano 40 pontos, ou seja, 40 horas. Cada hora é um ponto. Então o auditor tem aí uma série de cursos que são colocados à disposição pelo IBRACON para eles poderem cumprirem e, com isso, completarem os seus pontos necessários para continuarem na profissão. Eduardo, muito obrigada pela entrevista e sucesso em sua gestão. E termina aqui mais esta edição do seu telejornal. Continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro dos assuntos importantes para o setor contábil, também em nossos outros programas. Obrigada pela audiência e até o mês que vem. Acompanhe a programação da TV CRC-SP, que traz online tudo sobre o setor contábil.